Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos. Hoje vamos ter mais uma oportunidade de ouvir um pouquinho sobre Jesus, tá? E muitas vezes nós não conseguimos entender as coisas porque não somos ensinados, tá? Estou falando para vocês que eu fiquei numa denominação aí 15 anos. Saí de lá do jeito que eu entrei. Só aprendendo aquilo que interessava a eles, não o que me interessava, tá? Que era a palavra de Deus. E aí muitas vezes nós ficamos perdidos porque os pessoal não quer ensinar as coisas para nós. Aí nós ficamos perdidos no assunto, né? Difícil. Hoje nós vamos falar uma pessoa que era cego, nasceu cego de nascença, tá? Então nós vamos falar para ver os poderes de Jesus, que é Deus, tá? Jesus e Deus é a mesma pessoa. Para ver os poderes dele, como que fez, como que não fez. Ele veio fazendo quase todos os milagres dele no dia de sábado, porque os judeus tinham o sábado como dia de oração, agradecimento, esse tipo de coisa. Então ele veio mostrar que oração você faz no seu leito, você senta ali de joelho no beirado da sua cama ali, clama a Deus naquilo que você precisa. Ou se é para pedir, se você tiver Deus no coração, não falo Deus no coração, se tiver só a palavra dele, tá? No coração você pode pedir o que você precisa que será feito. Basta você ter fé naquilo que você pediu que ele vai fazer. Se você não tiver fé, não adianta você pedir. Não adianta você querer orar para os outros, porque ele tem boca. E o mesmo Jesus que está dentro de você, está dentro dele também, de todo ser humano, tá? Então você pode ir lá ensinar ele como que ora. Não adianta se eu estou com a minha mente aqui, eu fico com a perna machucada, eu quero que ela sara, que eu quero ir para o baile dançar. Peraí, será que Deus vai te fazer uma coisa dessa? É lógico que não. Agora, se você pede ele e você está com a perna machucada, você precisa trabalhar, tem sua família para tratar, é coisa que nem você precisa falar, porque ele já sabe para que é que você está pedindo aquilo. Se é para uns fins desse, ou deu uma doença no pé, um machucado, uma coisa, o homem não tem cura. Você pode clamar a Jesus. Se a sua fé for à altura, certeza que será feito, tá? Conforme você pediu, mas que a sua fé seja à altura, né? Não é, Jesus já veio falar. Não, Jesus, você precisa, por isso que eu estou trazendo você aqui no começo na Bíblia, para que você conheça quem é Jesus, tá? Você conhecendo quem é Jesus, é mais fácil para você se familiarizar com ele, realizar, conversar com ele. Você conhece. É que nem você e seu pai. Seu pai, sabe, você pede uma coisa, seu pai sabe que você está precisando daquilo ali. Aí ele às vezes dá, às vezes não dá, mas ele já sabe que você quer aquilo ali. Ou para que você quer aquilo ali. É mais ou menos, né? Que o ser humano para Deus é uma diferença enorme, tá? Não tem distância de quilômetro para isso aí. Então, assim, se você tem um bom convívio com a palavra de Deus e guarda ela no seu coração, Jesus diz: se você crê naquele que me enviou, que é o pai dele no caso, tá? Normalmente você já dá salvo. Só que hoje tem algum lugar, algumas passaginhas para trás que eu fiz, e está dizendo sobre o apóstolo Joel. Ele está dizendo ali que Jesus, quando Jesus ressuscitou, né? Antes disso, Deus falou com o profeta Joel que naquele grandioso dia, que era o dia do juízo com Israel, naquele glorioso dia ele derramaria o seu espírito em toda a carne.
e o servo, a serva, tudo entrou dentro. Ninguém saiu fora não. Preto, branco, cor não. Porque Deus vê em nós, não é nosso corpo. Ele vê em nós, é o Espírito, tá? Meu espírito, o seu espírito, o espírito da sua irmã, da sua filha, da sua mãe, do seu pai. Ele enxerga o espírito, ele não é para a nossa carne, tá? E tudo que você pede a ele, se você tem um pensamento, ele está com o espírito, aquele pensamento, né? Como você vai esconder dele? Então aquilo que você pensa, Jesus já sabe, porque o Espírito dele é que está dando vida para nós, que dá vida é o Espírito dele. Então, como que nós vamos desviar de um Senhor assim? Não tem como. Vou esconder dele aonde? Não tem como. Ele está dentro de mim, dentro de você, dentro de todo ser humano. Não tem como esconder dele e nem mentir para ele, jamais. Porque jamais isso vai acontecer. Porque se você mentir, ele simplesmente vai saber que é mentira. E jamais aí vai acabar te isolando você, porque está mentindo, tá? Então, é nesse aspecto que eu estou dizendo para você. Se você colocar a palavra de Deus no seu coração e começar lá no seu trabalho, você vai almoçar um pouquinho, você tem lá uns 30 minutos de descanso, ou meia hora, ou 20 minutos no caso. Então você fica meditando naquilo que você leu. Se você puder e tiver aquelas biblinhas pequenininhas, que era uma época atrás foi dada na escola, tá? Eu mesmo acho que eu tenho uma aqui daquelas ainda. Leva no bolso. Nossa, tem lá 10 minutos, espera aí, deixa eu renovar isso aqui, que isso aqui está meio escuro na minha cabeça. Lá na bibinha, puxa, e lê, faz isso que você tem que fazer em hora de descanso, tá? Não tenta abrir Bíblia na hora do trabalho que você é mandado embora. E depois vai dizer que é por causa da Bíblia. Não é. É porque você não está trabalhando. É isso. A hora do trabalho é hora do trabalho. Hora que você tem descanso, vamos dizer que você tem 10 minutos para o café, você tomou o seu café em 5, sobrou 5 minutos. Em vez de você ficar jogando conversar fora, que é o que acontece nas firmas, não abre essa biblinha ali. Você vendo 10 palavras ali, você já viu bastante coisa, melhor que está escutando besteira da boca dos amigos que a gente tem, tá? Então essa é uma das coisas que eu estou deixando você mais ou menos atento para que você saiba exatamente. Agora, essa aqui, nós vamos ver aqui no capítulo 9 de João, tá? Não é o Batista, é João que fez o primeiro livro, depois o primeiro, segundo e terceiro livro. Esse João aí. Então que hoje já é livro histórico, eles falavam da vida terrena de Jesus, tá? Estava comentando. Mas são todos livros bons, que a gente precisa conhecer. Tem que ter noção daquilo, por que Jesus fez, por que ele veio, para que Jesus veio ao mundo. Tudo isso. Aqui na Bíblia diz que ele veio ao mundo para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não veio para o mundo. Ele veio ao mundo de Israel. Então não é para o mundo inteiro que ele veio. Ele veio para o mundo de Israel. Para isso que é em carne, que eu estou dizendo, tá? Em carne. Agora, em espírito, ele veio para todo mundo, toda a terra. Onde tiver um ser humano, ele veio, é para ele também, tá? Às vezes você vê uma pessoa, um coitado que não teve muita sorte na vida, mexendo coisa no crime, só que o mesmo Deus está dentro de mim, dentro de você, está dentro dele também. Então, simplesmente, ele ignorou a Deus, ou já veio na ignorância, porque às vezes os pais não ensinaram, alguma coisa assim, e aí caiu no caminho errado. E às vezes tem caminho que você entra e para sair é muito difícil. Você precisa de ajuda. Sem ajuda você não sai. Você tenta sair, mas não sai sem ajuda. Se sair é com ajuda. Então, coisas a gente pensa bem. Antes de você dar um passo, procura saber se aquele passo está indo na direção certa. Vamos ler aqui no capítulo 9 de João, o versículo 1. E passando Jesus, viu um cego, um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe
os seus discípulos: Rabi, quem pecou? Este ou os pais, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestarem as obras de Deus. Quer dizer, se a pessoa estava cega, Jesus disse que era para manifestar as obras de Deus, para mostrar os poderes dele, né? Importa que façamos a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia, vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Aqui ele está dizendo, ó, que vem a noite, que ninguém pode trabalhar. Ele está dizendo o seguinte: é a morte, tá? Você morreu, como você vai trabalhar? Porque hoje, vamos dizer que naquela época não tinha, mas hoje tem luz. Você trabalha que nem tá isso aqui, como fosse de dia. Porque tem a luz para você trabalhar, tá? Então ele está dizendo aqui que tem que fazer a obra enquanto é dia, que vem a noite que não pode fazer, é quando morre. Como que você vai poder fazer a obra de Deus morto? Deus é Deus de vivo, Deus não é Deus de morto, não. Põe isso na cabeça, tá? Então é por isso que ele está dizendo isso aqui. Nós devemos fazer a obra que fomos enviados enquanto estamos vivos. Ninguém trabalha. Quando vem a noite, ninguém trabalha. 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus que está dizendo, tá? Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo e untou com lodo o olho do cego. Aqui é quando ele curando o cego, né? Ele untou com lodo, que cuspiu no chão, fez lodo e untou no olho do rapaz que era cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que traduzido é enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Que benção, né? Foi lá e voltou vendo. Então, os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto quando mendigava, perguntaram: não é este o mesmo que se sentava a mendigar? Um dizia: é ele, e outro: não é, mas parece com ele. Ele fazia, ele dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Respondeu-lhe o homem que se chamava Jesus. Fez tudo, untou meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Fui, pois, lavei e mim fiquei vendo. Que benção, né? Ele foi lá e lavou porque ele creu no que Jesus falou, né? Aí ele foi lá e lavou e voltou vendo, que era a coisa que ele precisava ver, era assim mesmo, né? A grandeza de Deus. E perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu: não sei. 13. Levaram aos fariseus o que
o que fora cego. Ora, era sábado e o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus também se puseram a perguntar-lhe como recebera a vista. Respondeu-lhe ele, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei e me vejo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, dizendo outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E houve dissensão entre eles. Quer dizer, estava dizendo, né? E o outro falou para ele, né, será que os fariseus eram exatamente que achavam que eles que eram o dono do mundo, tá? De Israel na época. Eram os mais graduados, tá? De grana. Então eles eram cheios disso aí, de pôr obstáculo em tudo, tá? Não, tem que ser o que eles queriam. Caso contrário, estava errado. Era mais ou menos por aí afora. 17. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E ele respondeu, é profeta, uma pessoa que era cego, ficou vendo e sabia que Jesus era profeta. E eles, com todos os estudos deles, tinham até rejeitado aquela pessoa que criou eles, só para que você tenha ideia, tá? E você muitas vezes se ajuda uma pessoa, ele joga na sua cara, você me ajudou porque você quis, ingrato, tá? Tipo esses fariseus aqui, ó. Os judeus, porém, não acreditaram que ele tivesse sido cego e recebido a vista, enquanto não chamaram os pais do que fora cego. O cara falou que estava cego e ficou bom, os caras já não acreditavam, não foi, né? Por aí fora mesmo. E lhe perguntaram, é este o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Respondeu seus pais, sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos. Pergunta a ele mesmo. Tem idade. Ele falará por si mesmo. Quer dizer, estava duvidando os pais do garoto. Aí falou para ele, pergunta para ele mesmo. Porque eles não podiam perguntar, porque os fariseus já tinham falado que alguém confessasse que era o Cristo, o Jesus Cristo, aí ia ser expulso da sinagoga. Por isso que ele respondeu desse jeito para eles. Né? 22. Disseram os seus pais, porque temia os judeus, porquanto já tinha estes combinado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Está vendo só que porque eles iam ser expulsos da sinagoga, no caso, na época, porque tinha reconhecido Jesus, que eles não reconheceram, então não queria que ninguém reconhecesse Jesus. Tá? Então esse aí é o problema. 23. Por isso é que seus pais disse, tem idade, pergunta-lhe ele mesmo. 24.
Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Comparando Jesus com o ser humano, né? Para dizer que não conseguia fazer as coisas, para dizer o que Jesus fez. Respondeu-lhe: se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. Só um exemplo, né? É pecador, mas é pecador, me curou. Não foi ingrato, né? Pessoa grata. 26. Perguntou-lhe, pois, que foi que te fez? Como te abriu os olhos? 27. Respondeu-lhe: já vos disse, e não atendestes. Para que o quereis tornar a ouvir? Acaso também vós quereis tornar-vos discípulos dele? Isso aí porque deve estar perguntando demais para o mesmo assunto, deve estar querendo ser discípulo de Jesus. Os caras viraram bicho. Então os injuriaram e disseram: discípulo dele és tu, nós somos discípulo de Moisés. É que até hoje, né? Pessoal, tem um monte de pessoal de Moisés ainda, que é na lei, tá falando da lei, tá? Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, não sabemos de onde é. Aí o rapaz cego deu um troco para eles aqui, ó. Respondeu-lhe o homem nisto, pois esta é a maravilha, não sabeis de onde é. E entretanto, ele me abriu os olhos. Às vezes não sabia onde era, mas ele abriu o olho. Mas percebi que eu estava com o olho fechado. E era verdade. Que nós vamos ler ainda, tá? Sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a este ele ouve. Está dizendo, a este ele ouve. Você faz a vontade de Deus, fazer as coisas boas, Deus está presente com você. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Desde o começo do mundo, mas na época que ele estava já reinando no mundo, era diferente. 33. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. E se alguém falou para ele usar, né? Se não fosse de Deus, nada poderia fazer. Respondeu-lhe eles: Tu nasceste todo em pecado e vens nós ensinar a nós a expulsarem-nos. Quer dizer, eles expulsavam, porque eles eram os poderosos, tinham dinheiro, então eles podiam fazer isso, achavam que era dono das sinagogas. Tá? Sobre Jesus, que o havia expulso e achando, o perguntou: crês tu no Filho do Homem? Aí o que foi curado, o cego, respondeu: ele, quem é, Senhor, para que nele eu creia? Jesus disse-lhe Jesus: já ouviste, e é ele quem fala contigo. Aí o cego disse:
o homem, creio, Senhor, e o adorou. Além dele creu no Senhor Jesus, ele adorou, que ele não sabia que era ele, né? Prosseguiu Jesus. Eu vim a este mundo para juízo, para que o cego vejam e os que veja seja cego. Tem um outro versículo falando essa mesma parábola, mas é um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa que ele está falando, tá? Vamos ver, achar ele aqui agora para nós conversar com ele aqui também. Prosseguiu então Jesus: eu vim ao mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornam cego. Então, aqui, meus irmãozinhos, é um pequeno coisa que um meio de 100, talvez 10 sabe. O resto não sabe. Esse tipo de coisa, isso passa voando, não interessa. Aqui ó, ele está dizendo o seguinte, porque pensa bem, se a coisa para mim fosse o mesmo entendimento que Deus daria para esses cientistas aí, pessoal aí que não teme a Deus, tá? Pessoal de... não me falhou agora que se dá para esse tipo de gente, tá? Porque é médico, advogado, essas pessoas altas, tá? Então, o que acontece? Deus, por isso que eles conseguem ler, mas não conseguem ver o que está escrito. Por isso que ele diz que ele se tornaria cego. Ele vai ler, mas não vai ver e nem compreender. Ele leu o que está escrito ali, mas a compreensão do texto, qual que estava dizendo a profecia, jamais. Jamais eles conseguem, tá? Porque é aquele ditado, eles querem aprender alguma coisa para tentar derrubar. Se eles tivessem entendido, já tinham derrubado a Bíblia, já era de tempo atrás, tá? E a visão deles é essa daí. Então fica difícil para... Às vezes você não quer falar, que se você falar, você sabe que você vai arrumar uma briga com o fulano, né? Que a ignorância é muita. Vamos ver que o 40. Alguns fariseus que ali estavam com ele, ouvindo isso, perguntou-lhe, porventura somos nós também cegos? A saída de Jesus, simplesinha de tudo, entendeu? Simples, simples, simples. Respondeu-lhe Jesus, se fosse cego, não teria pecado, mas como agora dizem, nós vemos, permanecem vossos pecados. Aí que está dizendo, vemos ainda permanecer nos vossos pecados. Então aí é difícil o negócio, né? Aí essa daqui é aquela lá que eu falei para você, que tem umas coisas que às vezes você lê e não consegue entender. Ó. Prosseguindo então Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornam cegos. Tá? Esse aqui é o original. 40. Alguns fariseus que ali estavam com ele, ouvindo isto, perguntou-lhe, porventura somos nós também cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosse cego, não teria pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, permanece no vosso pecado. É o que diz que permanece nos vossos pecados. E hoje, infelizmente, é difícil esse tipo de coisa. Eu li aqui 2 vezes, porque ficou repetido aqui, vocês me perdoam, tá? A última que eu li era a mesma lá de cima, e eu não havia visto, tá? Ficou 2 juntas.
Então, meus irmãozinhos, o que nós precisamos saber, a gente vê o texto. E se a gente estiver tendo dificuldade com o texto, clamar ao Senhor Jesus para nos dar entendimento. Ele sabe para que é que você está lendo a Bíblia, sabe para quê, não precisa falar. Ele está sabendo que você está lendo a Bíblia, ou você quer conhecer a palavra, tá? Porque para pregar, só se o Evangelho de Paulo, tá? Então, pregar o Evangelho de Pedro, que você vê por aí a pregação aí, tá tudo fora, que Jesus já morreu para acabar com isso aí, tá? Acabar com as leis, 613 mandamentos e ordenança que eles mandaram, você faz isso, você precisa fazer aquilo, você tem que fazer campana, tem que fazer isso aí, foi tudo apagado. Assim que Jesus morreu, primeiro século do ano 70. Primeiro século foi a vinda dele, e aonde foi quando Jerusalém foi varrido dentro de Jerusalém não sobrou nada, tá? E a Judéia. O general Tito varreu aquilo ali. Um saiu para a escravidão e os outros foram mortos, tá? Aqueles que não queriam a escravidão, se escutaram a palavra de Deus, foram mortos. E no outro dia já foi ressuscitado, tá? Ou se morreram. E antigamente o espírito ficava com o corpo na cova, no túmulo. Hoje, você fechou o olho aqui, você morreu, seu espírito já sobe para Deus, tá? Está entregando a Deus. Esse é dele. Esse não pertence a nós. Nós não conseguimos a pecar ele, fazer que ele seja pecador, tá? Então esse não tem pecado. Então é esse que está salvo, que vai ficar com Deus. O nosso corpo de todos nós vai para o túmulo, aonde no grego é chamado de inferno, mas o português é túmulo, tá? Túmulo, cemitério, lugar de morto, é o que se chama de inferno. É isso. Isso só existe na língua grega. Era o hebraico foi transferido primeiro para o grego, porque Roma ganhou a guerra e levou os pergaminhos e tudo, tá? Está transferido para lá. É esse que é o problema. Esse negócio de diabo, eu já li alguns, não sei se você já viu também, mas quem sabe já viu também, tem algumas epístolas falando de 3 ou 4 diabos que existem na Bíblia. São pessoas. No hebraico, diabo quer dizer a palavra opositor. Lá eles não chamam de diabo. Quando uma pessoa que é ruim, está fazendo alguma coisa má, é opositor. Só que traduzido para o grego é diabo. Aí o grego, como era o ninho dos papas, no caso, tá? Puxaram no Brasil. O Brasil tem ponta de santo aonde o senhor olhar deve ter. Eu não sei não, mas vocês governaram o Brasil uns bons anos, porque tudo quanto é canto, você chega num lugar que você acha que é só no Rio de Janeiro. Você, ali tem um, você ali tem outro, chega ali tem outro. Tudo quanto é lugar. Só que aquela imagem ali é de um europeu, que é um homem loiro, dos olhos verdes, tá? Europeu. Mas Jesus é da descendência de Sem. Sem povoou, foi a... Ai, caramba, fugiu agora. A Ásia, tá? Jesus vem daquela mediação ali, da Ásia. Não é aquele loiro, cabelo loiro, os olhos verdes, não. Ali eles fizeram alguma coisa para que o povo adorasse Jesus pela sua aparência. E Jesus veio, ele mesmo falou, não é pela minha aparência. Você vai me adorar é pelo que eu faço, não pela minha aparência. E Isaías disse que Jesus, no caso, era feio. Diz que o povo escondia dele. Como é que é um homem bonito, aquele tanto que é no quadro ali? É só umas coisinhas para a gente ver que coisas simples, no caso, coisas simples, aí a pessoa fica querendo adorar a imagem dele. Por isso tem muitas pessoas que ficam atrás da imagem, adorando a imagem.
Exatamente por esse motivo, tá? Nossa adoração tem que ser para Jesus, nada de imagem.